Graça e paz, amados. Que alegria estar com vocês hoje à tarde, a convite do meu amigo pastor Carlito Paes, para nós falarmos de um assunto muito importante que tem a ver com 8 sinais de que a família do pastor está adoecendo. Deus colocou no meu coração esta palavra para trazer a vocês, e eu espero que agregue muito valor ao ministério e à família de vocês. Mas antes de eu ministrar a palavra, eu quero agradecer ao pastor Carlitos e dizer do meu prazer e alegria de caminhar ao lado do pastor Carlito Paes, e a gente aprende muito, somos desafiados e estamos juntos construindo um legado, porque hoje o que me importa não é a herança que eu vou deixar, mas o legado que eu vou deixar, porque herança é aquilo que a gente deixa para os filhos, legado é o que a gente deixa dentro dos filhos. O apóstolo Paulo se foi, mas ele continua dentro de nós, e tantos outros se foram, mas continuam dentro de nós. E eu quero que parte daquilo que eu estou construindo fique dentro das pessoas que eu estou impactando através do ministério que Deus me confiou. Então eu acho que todos nós deveríamos preocupar um pouco mais com o legado, certo? E juntos estamos construindo, por isso que você está aqui hoje. Vamos assistir um pequeno vídeo que faz parte do que nós estamos construindo também no Brasil. Vamos assistir. Esse vídeo fala do nosso trabalho com casais. Será que está pronto o vídeo aí? Os divórcios estão aumentando no Brasil. Os divórcios cresceram no Brasil. Cresce o número de divórcios registrados no Brasil em 2023. O propósito do nosso ministério é implantar a cultura do reino de Deus nas famílias, provocando cura para o casamento, cura para a família, cura para os filhos. O SOS ele foi um divisor de águas na nossa vida. Eu aprendi a ser pai aqui dentro. Eu aprendi a ser marido aqui dentro. Eu aprendi a ser homem aqui dentro no SOS Casamento Curado. Hoje, sem dúvida alguma, o meu ministério, ele provoca a interrupção de um processo de divórcio em milhares e milhares de casais. A gente não vivia um casamento. O que nós estamos vivendo hoje, eu jamais sonhei que eu viveria. Quando me falavam sobre casamento, eu não tinha a ideia do que é ter um casamento como a gente tem hoje. De fato, nós somos felizes. Nós já atendemos mais de 5.500 casais. E numa pesquisa que fizemos, 70% destes casais que foram atendidos hoje estão vivendo uma nova vida, vivendo um milagre de restauração no casamento. A gente estava separado vivendo na mesma casa. Mas depois daqui, O SOS, né? o SOS, assim, ele juntou a minha vida, meu casamento. Meu marido é uma outra pessoa. Nós temos um casamento de verdade hoje, através do SOS. Algumas pessoas perguntam para mim: Josué, você não se acostuma com o que acontece aqui? Não dá para se acostumar. Eu tenho o sentimento de estar cumprindo uma missão que Deus deu para mim, deu para minha esposa e deu para todos aqueles que trabalham comigo. De estar fazendo aquilo para o qual Deus me chamou para fazer e quero fazer até quando Ele me chamar para estar com Ele definitivamente. Oi, pastor. A Pequitita. Por salvar a vida da nossa família. Obrigado a SOS, pastor Josué e pastora Rose, por investir na minha família. É muito bom ver o casamento dos meus pais restaurado. Obrigado, pastor Josué, pastora Rose e toda a sua equipe. Beijo, pastor. Tchau. Meus pais vivem um milagre no casamento e tudo começou no SOS Casamentos Curados. Depois do SOS Casamentos Curados, o casamento do meu pai vive uma transformação diária. Obrigado, pastor Josué, pastora Rose e pelo ministério. Você quer fazer parte da construção deste legado, do cumprimento desta missão?
Seja um agente de cura e transformação, compartilhando com quem precisa muito de cura para o seu casamento e para a sua família. Ministério Amo Família, implantando a cultura do Reino de Deus nas famílias no Brasil e no mundo. Glória a Deus. Se você me pergunta, ô Josué, como é que você define em uma frase o que acontece lá no Espaço Amo Família? Eu diria que é um lugar onde o divórcio é cancelado. Nós recebemos lá casais separados há 1 mês, há 3 anos, há 8 anos, e chegou lá um casal separado há 20 anos. Todos eles voltaram para casa reconciliados, voltaram para casa, trouxeram a família de volta e estão vivendo o melhor da vida. Eu recebi um casal a pedido de muitos pastores que me ligaram. Josué, você consegue ajudar esse casal? Você consegue ajudar esse casal? Eu falei, manda para cá. Era um casal de pastores em atividade na igreja que baixaram a guarda e a esposa se apaixonou por um feiticeiro. E não tinha quem tirasse na mente, do coração dela. Ela queria abrir mão de tudo realmente para ficar com essa pessoa. E esse casal chegou lá. E nós começamos a trabalhar com este casal, com toda a nossa equipe, passou pela imersão. E é interessante que tem uma foto lá, que a gente chama de foto profética, onde o casal tira uma foto apontando para um futuro profético. Como vocês gostariam de estar daqui a 1 ano? Então tira essa foto, você vai profetizar essa realidade. Ele falou, nem queria, pastor, porque eu estava quebrado. Só fui porque estava debaixo da sua autoridade. Aí eu fui lá, tirei uma foto como se eu estivesse na lua de mel com ela. Passaram-se o tempo depois da restauração, ele me manda uma carta muito bonita. Ele diz, pastor Josué, realmente lá é terra de milagres. Deus libertou minha esposa, Deus curou a minha alma, Deus restaurou o meu casamento, Deus restaurou a minha família, e hoje aquela foto está num quadro na minha sala. Eu estou vivendo o futuro que eu profetizei na fotografia. E hoje, como psicólogo, ele é um instrumento de cura para outros casais que vivem uma situação parecida. Então lá, literalmente falando, o divórcio é cancelado. Nós já atendemos com os casais que estão lá agora, 5.800 casais, 20% são pastores. É comum, gente, presta atenção, é comum. Outro dia, um filho do pastor sênior ligou para mim. Pastor, eu não sei o que faço, eu não sei o que faço, eu não sei o que faço. Agora, chegou até mim uma situação do meu pai. E eu não sei o que faço. Eu falei, amanhã é quinta-feira. Teremos o início do SOS Casamento Curado. Coloca o seu pai num avião e faz ele chegar até aqui. E nós então abraçamos este homem, a sua esposa e toda a casa. Isso já faz mais ou menos uns 2 anos. Com a graça de Deus, todos foram restaurados, todos foram curados, e até hoje eu sou mentor desta família. Então, eu gostaria que você se tornasse um pastor em uma igreja conveniada a nós. É comum receber ministro de louvor que precisa de restauração, pastor auxiliar que precisa de restauração, pessoas que estão sendo preparadas para serem futuros líderes de casais, passam por lá para aprender. Então, faça do nosso trabalho um trabalho que serve à sua igreja. Antes ainda da palavra, rapidamente aqui, eu tenho um livro ali, pode colocar aqueles slides dos livros, Colunas do Caráter Cristão. Eu falo sobre caráter, 13 colunas do caráter cristão. Reputação é o que as pessoas pensam que você é. Caráter é o que Deus sabe o que você é.
O caráter de Sansão não suportou o peso do seu talento, e esse é um problema sério. Esse livro é muito interessante. O outro livro, 37 qualidades de um líder que ninguém esquece. Como você quer ser lembrado? Jeorão morreu sem deixar de si saudades. E esse livro aqui, Do Berço ao Altar, eu coloco aqui 55 lições que eu aprendi como pai de 3 filhos do berço ao altar. A minha família hoje é uma família de ministros. É interessante, toda a minha casa serve ao Senhor Jesus, todos os meus filhos são apaixonados por Jesus. A minha nora é uma grande pregadora da palavra, a minha filha é líder no ministério infantil, que o meu filho é pastor, e o meu filho Pedro é ministro de louvor na igreja do meu filho que é pastor. E os meus netos, a minha netinha Luísa, ela está escrevendo já. O mês passado ela leu 8 livros. E ela está terminando de ler a Bíblia de novo. E ela é discipuladora das alunas na sua sala de aula. E ela é uma graça. Ali está nascendo uma profeta do Senhor. É impressionante. Outro dia eu saí para ver meus netos brincando na piscina. Um estava batizando o outro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu falei, tudo vocação ministerial. E eu coloquei aqui, ó, nesse livro aqui. Agora, quando as pessoas veem a minha família, o Douglas, do Movimento Desescope, o Pedro, a Letícia, acham que eles nasceram com um chip, com uma programação mental para ser anjo. Não. Um deles um dia entrou na minha sala e disse, pai, não consigo vencer a pornografia. O outro, com 20 anos, tinha se tornado um ateu. E a minha filha, na adolescência, se apaixonou por um drogado. Como é que eu e a minha esposa agimos com o apoio de uma rede de amigos para resgatar os nossos filhos desse tempo de crise, para que eles se tornassem o que eles são hoje, na casa de Deus? Eu coloco tudo aqui, ó, como é que isso funciona. E por último, quem gosta de sexo no casamento aqui? Pastor gosta de sexo também? Levante a mão quem gosta de sexo. Quem gosta bastante, levante das 2 mãos assim, irmão. Agora, quem gosta muito mesmo, levanta o pé aí também. Ó, tem esposa falando assim, ó, se meu marido fosse tão animado assim lá em casa, eu era mais feliz, hein? Muito bem, esse livro aqui é sobre isso. Sexualidade de barro. Qual é a frequência ideal que um pastor deve fazer amor lá em casa? Qual é a frequência ideal, não é? Eu coloco aqui que a frequência depende de 5 fatores. De 5 fatores. Eu brinco que depois que o casal lê esse livro, tem avivamento lá em casa pelo menos 3 vezes na semana, com plenitude orgástica ainda, entendeu? Esse livro aqui é muito legal. Se você adquirir os 4 livros lá na livraria, eu vou dar para você um curso com 21 aulas sobre paternidade, que você pode cobrar do meu pessoal lá. E eu vou ficar um pouquinho depois, à tarde lá, e vou dar um autógrafo no seu livro, e vou tirar uma foto com você. Até parece que eu sou importante, não é? Eu não vou cobrar nem a foto, nem o autógrafo, irmão. Não, é porque você me inspira. Escute isso. Quem não se assenta para ouvir, não se levante para falar. Só pelo fato de vocês estarem aqui, vocês já me inspiram. Vamos ler a palavra? Passa a próxima tela, por favor, meu querido, por favor. A próxima tela, eu acho que tem uma foto da minha família aí, não tem? Aqui está a minha família, certo? Minha família não é perfeita, mas é muito saudável. Agora a próxima, por favor. 8 sinais de que a família do pastor está adoecendo. O apóstolo Paulo, falando ao jovem Timóteo, líder em treinamento, sabendo que este estaria ensinando outros, disse assim, 1 Timóteo 3:5, ele deve governar bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Eu começo pedindo para você anotar essas 2 frases.
Antes da igreja, a casa. Antes do púlpito, a mesa. Antes da igreja, a casa. Antes do púlpito, a mesa. Há um lugar onde o ministério de todo pastor começa, e não é no púlpito, é em casa. Vou repetir. Há um lugar onde o ministério de todo pastor começa, e não é no púlpito, é em casa. Antes de ser chamado a pregar, o pastor é chamado a amar. Antes de ensinar sobre casamento, ele é convocado a viver um. Antes de liderar o rebanho, ele é responsável por cuidar da esposa e dos filhos. E é exatamente aí que muitas vezes a crise começa. Silenciosa, disfarçada de zelo, mascarada por agendas, a família do pastor começa a sofrer enquanto ele continua servindo. E isso não é raro, é mais comum do que ousamos admitir. Esta palavra que eu estou trazendo para vocês hoje aqui, nasceu de uma experiência de 40 anos trabalhando com pastores, com casais de pastores, e lá na nossa clínica de restauração de casamentos, recebendo dos 5.800 pastores, pessoas que por lá passam, 20% são pastores. Então preste atenção, esposas de pastores que aprenderam a calar para não atrapalhar o chamado, com filhos que cresceram à sombra de uma igreja vibrante, mas dentro de um lar emocionalmente vazio. E também nasceu esta mensagem na minha própria jornada como pai, que entendi, não há unção suficiente que compense uma casa quebrada. Não há unção suficiente que compense uma casa quebrada. O primeiro sinal de que a família do pastor está adoecendo, quando o casal pastoral vira sócio do ministério. Quando o casal pastoral vira sócio do ministério. Hebreus 13:4 diz assim, o matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal conservado puro, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. A crise do distanciamento emocional entre o pastor e sua esposa, muitas vezes, não começa com escândalos, mas com uma agenda. A agenda pode ser nossa amiga, ou pode ser a nossa inimiga. Tudo parece estar bem aos olhos da igreja. Pregações impactantes, eventos bem organizados, uma família boa, mas por trás da porta da casa, o casal se transformou em sócios de um empreendimento religioso, não em parceiro de uma aliança emocional e espiritual. Os diálogos giram em torno de planilhas, cultos, reuniões, problemas da membresia. Já não há espaço para conversas profundas, já não há espaço para risadas espontâneas, já não há espaço para olhares demorados. O toque se torna raro, os jantares são apressados, corre, tem um compromisso. E o tempo juntos é sempre interrompido por demandas do reino. A esposa do pastor se vê cada vez mais sobrecarregada, não apenas pelas tarefas da igreja, mas pela solidão silenciosa de não ser mais vista como mulher, amiga, confidente. E o pastor, mesmo cercado de gente, vive uma solidão dentro da própria casa. Em uma conversa confidencial com uma esposa de pastor,
Ela disse: eu o vejo sorrindo para todo mundo, com atenção para cada membro, mas quando chega em casa, seu olhar está ausente. Dormimos juntos, mas não nos conectamos mais. Parece que virei uma secretária do ministério e não a mulher de um homem que diz que ama a Deus, a igreja, mas não demonstra tanto amor pela sua principal ovelha, que é a esposa. Esse tipo de relato, infelizmente, é mais comum do que se imagina. É a dor que vive ao lado de quem vive ao lado de alguém que serve com paixão, mas esqueceu como amar com presença. Eclesiastes 4, de 9 a 10 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Quando um pastor, escute isso porque é muito sério, quando um pastor não tem o apoio emocional da esposa, ou pior, não oferece esse apoio, ele está mais vulnerável do que imagina. Timóteo Keller disse: o casamento é a arena onde o evangelho é mais visível e testado. A ausência de intimidade revela não só um problema emocional, mas uma crise do evangelho vivida dentro da própria casa. Agora, quando é que acontece a cura? A cura começa quando o casal pastoral volta a ser casal e não apenas dupla ministerial. A cura começa quando o casal volta a ser casal e não apenas uma dupla ministerial. É tempo de restaurar o toque, redescobrir o riso e praticar a escuta amorosa. Não se trata apenas de salvar o casamento, mas de preservar o coração da missão. Porque o ministério pode até resistir com agendas lotadas, mas a alma de um lar só floresce aonde há amor verdadeiro e conexão constante. Segundo sinal que a família do pastor pode estar adoecendo: quando os filhos se tornam órfãos de um pai presente na igreja. Quando os filhos se tornam órfãos de um pai presente na igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, na sua epístola, capítulo 6, verso 4, ele diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Meu pai era pastor, ele teve 9 filhos. Eu sou pastor e tenho 3 filhos, então eu sei do que eu estou falando. A dor mais silenciosa na casa pastoral é aquela que se manifesta nos olhos dos filhos. Eles não pregam, eles não aconselham, eles não lideram ministérios, mas carregam o peso da vocação dos pais em suas costas frágeis. Muitos crescem ouvindo que os filhos são prioridade, mas na prática aprende que são secundários, invisíveis e às vezes obstáculos de casa. O coração da criança e do adolescente começa a se ressentir, mesmo que silenciosamente. E é triste quando eu escuto uma criança falando a respeito do pai pastor, dizendo: a igreja roubou o nosso pai. A igreja roubou o nosso pai. E esse ressentimento, se não tratado, se torna em rejeição, afastamento e revolta contra a fé.
o que era para ser uma bênção, crescer na casa do pastor, se transforma em uma experiência que eles desejam esquecer. Certa vez, em uma conferência pastoral, um filho de um pastor se levantou para dar um testemunho. E ele dizia o seguinte: meu pai salvou muitos casamentos, aconselhou centenas de famílias, mas não percebeu que a dele estava morrendo, e que eu só queria almoçar com ele em silêncio, sem pressa, só para contar como foi meu dia, mas nunca foi possível isso acontecer. Meu filho Douglas é pai de 2 filhos, meus netos. E eu considero o Douglas melhor pai do que eu. Até porque eu não formei um filho para ser pior do que eu. Eu formei filhos para que eles fossem melhor do que eu. E lá em casa, quem resolve essas questões de família sou eu. Meu filho Pedro casou. Ele é um filho adotivo. Adotamos o Pedro com 24 horas de nascido. E aí ele casou-se com a Kelly. E quando o Pedro fez 1 ano de casado, eu liguei para a esposa dele. E eu perguntei assim: ô Kelly, o Pedro está te tratando bem? O Pedro está te honrando? O Pedro está sendo um líder que tem a natureza do leão e do cordeiro? O Pedro realmente tem sido para você um bom marido? Porque se não estiver sendo, quem resolve essa parada sou eu. Fala para mim. Porque eu não criei filho para ser pior do que eu. Eu criei filhos para ser melhor do que eu. Se eu sou um bom marido, meu filho tem que ser extraordinário. Ela disse assim para mim, foi até engraçado, ela é uma japonesinha, bem delicadinha assim. Ela falou assim: sabe, pastor, nós estamos casados há 1 ano. O senhor acredita que nós nunca brigamos? Eu disse: então vem aqui orar com a mão na minha cabeça. Então vem orar por mim. O Douglas é um pai, eu considero, melhor do que eu. O Douglas foi diretor do meu ministério durante muitos anos. Quando era 17 horas, ele saía para levar os filhos na escola. O Douglas até hoje acorda cedo para levar os filhos para a escola. E ele busca os filhos para almoçar com os filhos. Ele faz devocional com os filhos todos os dias. A minha neta fez 13 anos. No dia dos namorados, ele pega a filha, leva para jantar com ele e entrega flores para ela, para falar a ela sobre o que é namoro, o que é noivado, o que é casamento. Ela se batizou, então ele foi, comprou um anel para ela, escreveu dentro do anel Jesus, fez toda uma cerimônia na hora do batismo para ensinar a ela que doravante, agora ela era noiva de Cristo. E tudo o que ela fizesse deveria ser feito para honrar o seu noivo verdadeiro, que é Cristo. E frequentemente ele sai com ela, com o Davi, sempre, ou com o Davi ou com ela, vez ou outra, para ouvir o coração, conhecer o que se passa no coração, na mente, na alma. Aí eu pergunto: quem está fazendo isso hoje? Ele é pastor, ele lidera um movimento que está alcançando milhões de jovens do Brasil todo mês. Ele tem uma empresa, tem outras demandas, mas ele ainda considera que o ser pai é o seu primeiro e maior ministério.
Então, preste atenção. Essa fala simples do testemunho do filho do pastor, que dizia: meu pai salvou muitos casamentos, aconselhou centenas de famílias, mas não percebeu que a dele estava morrendo. É uma fala muito comum, muitas vezes, de um filho de pastor cujo pai está dando tudo para o ministério e para a igreja, e está sobrando pouco para casa. A advertência bíblica de Efésios 6 e 4 nos mostra que os pais devem criar seus filhos com disciplina, mas também com sensibilidade. E agora escute, quando a gente lê assim: não provoqueis a ira a vossos filhos, a gente entende muitas vezes que é não gritar, mas não é só não gritar. A gente provoca a ira quando ignoramos os nossos filhos, quando minimizamos aquilo que é necessário e importante e prioridade, porque estamos sacrificando no altar do urgente aquilo que é importante. Agora, quando eu estava pensando nesta palavra, veio no meu coração uma pergunta: por que Samuel, sendo um grande homem de Deus e um dos maiores profetas de Israel, perdeu seus filhos? Seus filhos não seguiram os seus passos. 1 Samuel 8:3 diz assim: porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, tomaram subornos e perverteram o juízo. Quando Samuel quis que os filhos fossem como ele, juiz, sacerdote, disseram para ele: olha, nos desculpe, você é gente boa, íntegra, irrepreensível, mas os seus filhos não valem nada. Mesmo sendo um homem de Deus, íntegro, obediente, sensível à voz do Senhor, o profeta Samuel enfrentou a dor de ver seus filhos trilhando caminhos corruptos. Amados, mesmo que a gente não aceite muitas vezes, se eu sou guerreiro, a Letícia, o Douglas e o Pedro, flechas nas minhas mãos, significa dizer que quem aponta o destino, o alvo e dá direção para a flecha é o guerreiro. Um dia eu abri um jornal e estava escrito assim: meu pai é pastor e eu sou prostituta. A pergunta que a gente precisa fazer é: aonde as minhas flechas estão caindo? Se eu sou o guerreiro e cada flecha nas minhas mãos tem um alvo a ser alcançado, e esse alvo quem determina é o guerreiro, então o destino dos nossos filhos, de certa forma, está nas nossas mãos. E aí, onde é que Samuel errou? Ele não era profeta? Ele não era homem de Deus? Ele não era íntegro? Ele não tinha sensibilidade para ouvir a voz de Deus? Por que seus filhos não deram certo? Eu vou aqui sugestionar 5 razões. A primeira: a substituição do discipulado pelo ministério. A substituição do discipulado pelo ministério. Samuel dedicou sua vida ao tabernáculo e ao povo, mas o texto nos mostra
mas o texto não mostra uma construção ativa da espiritualidade dos filhos. 1 Timóteo 3,5 diz: porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Liderar o povo não isenta o líder de pastorear a própria casa. Então preste atenção, liderar o povo não isenta eu de pastorear minha própria casa. Segunda razão, talvez, porque Samuel perdeu seus filhos: a ausência de correção e confronto. Samuel foi duro com Saul. Samuel foi firme com Saul. Samuel foi severo com Saul. Só que ele não fez o mesmo com os seus filhos. E esse às vezes é o nosso problema. Somos firmes com os diáconos, somos severos com os presbíteros, somos duros com os voluntários, mas somos fracos na disciplina quanto aos nossos filhos. Provérbios 13:24 diz: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. O silêncio de um pai diante do erro é um tipo de permissão. Terceiro, por que Samuel talvez tenha perdido seus filhos? A delegação imprudente por confiança emocional. Samuel colocou seus filhos como juízes em Berseba, mesmo sem sinais de maturidade. Gente, presta atenção. Um dia, quando meu filho Douglas tinha apenas uns 26 anos de idade, o presbitério da minha igreja, em vendo nele vocação pastoral, dizia para mim: reconhece o pastorado do Douglas, separa o Douglas para o ministério, o Douglas tem chamado, o Douglas prega, o Douglas faz. Eu disse: não. Aqui a delegação não acontece por confiança emocional. Unção não é hereditária. Chamada ministerial não é hereditária. É preciso ter vocação, é preciso ter chamada e é preciso ter maturidade. De 1 Timóteo 5:22, não imponhas precipitadamente as mãos sobre ninguém. O próprio Paulo diz: não seja neófito, para que ensoberbecendo não caia nas ciladas de Satanás. Autoridade espiritual exige mais que laço de sangue, requer caráter aprovado. Autoridade espiritual exige mais do que laço de sangue. Pior ainda é quando eu vejo alguns pastores empurrando os filhos para o ministério pastoral, quando na verdade há uma resistência dos próprios filhos, porque eles não sentem esta chamada. Não há paz no coração sobre esse chamado. Por isso que nós temos bons médicos e péssimos pastores, bons engenheiros, péssimos pastores, bons advogados, péssimos pastores. 4, a falta de discernimento na sucessão. Ao tentar fazer dos filhos seus sucessores, Samuel enfrentou a rejeição popular. 1 Samuel 8:5, eis que já estás velho e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Sucessão sem legitimidade gera rebelião e enfraquece o propósito.
Quinto, por que Samuel falhou com os seus filhos? A pressão ministerial que gerou vaidade nos filhos. Como filhos do profeta mais respeitado na nação, Joel e Abias talvez tenham buscado identidade e poder fora do temor de Deus. 1 de João 2, 15 e 16, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. A soberba da vida não procede do pai. Filhos de líderes precisam de cuidado, não de títulos. Filho de líderes precisam de cuidado, discipulado, não de títulos. Precisam de identidade, não apenas de expectativas. Samuel nos mostra que é possível ser fiel a Deus e assim sofrer com feridas dentro de casa. Isso não anula sua autoridade, mas nos lembra da urgência de alinhar púlpito e família, altar e sala de estar. Escute o que disse o grande teólogo Hendricks: se você falhar em casa, nada mais que você alcançar no ministério pode compensar. Terceiro sinal, e eu termino aqui. Quando outra pessoa começa a se tornar muito atraente, provocando constantes pensamentos de adultério. Eu estou assustado com os casos que chegam para mim, de famílias pedindo socorro, porque o pai se envolveu extraconjugalmente. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós temos um exemplo clássico na Bíblia. 2 Samuel capítulo 11, verso 1. Davi estava com 50 anos, vivendo no auge do seu governo. Ele tinha muitas vitórias conquistadas. Ele era o cara. E a Bíblia diz que nesse tempo áureo, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe, mas permaneceu em Jerusalém no palácio. Preste atenção, o texto diz que era um tempo em que os reis saíam para a guerra, mas Davi, porém, ficou em Jerusalém no palácio. Número 1, Davi estava no lugar errado, na hora errada, olhando na direção errada. Davi não caiu de uma vez, ele se deslocou lentamente da vontade de Deus. Quando a Bíblia destaca que era tempo de guerra e que os reis costumavam sair à frente do exército, ela está revelando algo crucial. Davi estava ausente do seu posto. Ele optou pelo conforto do palácio em vez da responsabilidade do campo de batalha. Pastores, ouçam-me por favor. Todos nós precisamos de um tempo de descanso, de uma pausa, de um tempo de ociosidade construtiva. Mas discirna o tempo. Quando é para estar na guerra, não fica no palácio. Mas quando é para estar no palácio, não vá para a guerra. Eu vou repetir. Quando é para estar na guerra, não fica no palácio. Mas quando é para estar no palácio, não vá para a guerra. Escute, ao não estar onde deveria, ele abriu espaço para que a ociosidade alimentasse a tentação.
O corpo pode estar dentro da igreja, mas o coração de muitos pastores pode estar em telhados perigosos. Tem pastor deixando que um outro pregue no seu lugar, para ir para o gabinete, ficar na varanda, vendo Betsebas tomando banho em sites pornográficos. Esta é a pergunta. Qual é a varanda que você tem parado para olhar na direção que não deveria estar olhando? Os nossos olhos são as portas de acesso da nossa alma. O que parece descanso pode ser desvio. Segundo, Davi não vigiou os olhos nem o coração. Pastores, Davi não vigiou os olhos e nem o coração. Em uma tarde Davi se levantou e viu, diga e viu. Outra vez e viu do telhado uma mulher, do terraço uma mulher tomando banho, muito bonita. O olhar foi o gatilho. O que vemos afeta diretamente o que desejamos. Meu tempo se foi. Eu vou usar 5 minutinhos para concluir aqui, 5 minutinhos. Líder, seus olhos são janelas para a alma. O que você consome no privado prepara o caminho para o que virá em público. O que você consome no privado prepara o caminho para o que virá em público. A queda de Davi começou com segundos de contemplação. Vigiar é mais do que evitar lugares errados, é blindar o coração nas pequenas distrações que parecem inofensivas. Então, cuidado com as dancinhas sensuais do TikTok. Cuidado com o algoritmo que entendeu o que você gosta no Instagram e só manda aquilo que você não deveria estar vendo. Cuidado com o que você acessa na internet. Os nossos olhos são as portas de acesso para a nossa alma. E não tem bom, pode ser Davi. Eu não estou falando de um crentinho. Eu estou falando do homem que mais acessou o coração de Deus com adoração. Se Davi vacilou, e eu, e você. Agora, por que Deus deixou aberta a porta do porão da vida de Davi? Porque eu não preciso errar, eu posso aprender com o erro de Davi para não cometer o mesmo erro. O inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Davi, terceiro, Davi ignorou os limites morais e espirituais. Davi ignorou os limites espirituais e espirituais. Avisaram Davi, é casada. Avisaram Davi, é casada com Urias. Avisaram Davi, é casada com Urias, um dos oficiais de maior confiança, porque ele morava muito perto de Davi. Eu estive lá nos escombros da casa de Davi, do palácio os escombros da casa de Urias e os escombros do palácio de Davi. Eu estive lá, tudo muito perto, e só morava tão perto quem era de muita confiança. Davi não agiu por ignorância, ele foi alertado. É casada, tem marido. Mesmo assim, Davi ultrapassou a linha. Ele sabia quem ela era, de quem era esposa. Ainda assim avançou. Preste atenção. Aqui está um erro que é muito grave, quando a consciência é ignorada. O Espírito Santo sempre acende luzes vermelhas, através de vozes, verdades, limites claros. Mas Davi escolheu silenciar tudo isso. Ele seguiu a voz da paixão e abafou a consciência espiritual que Deus graciosamente havia despertado. Dietrich Bonhoeffer disse:
na hora da tentação, Deus perde toda a realidade para nós e apenas o desejo de se tornar real. O diabo não nos enche de ódio a Deus, mas de esquecimento dele. Este é o grande perigo para líderes: usar a posição para justificar pequenos desvios que se tornam abismo. Eu quero terminar bem forte agora a propósito. Está preparado, irmão? Pastor aguenta, não é verdade? Pastor, quem está falando é quem já passou por tentação. Quem está falando é quem um dia chegou para a esposa e disse: estou sendo tentado por uma mulher e ninguém melhor do que você para me ajudar a quebrar esse laço. Quem está falando é quem atende pastor, quem ouve amante de pastor. Por isso eu acho que eu tenho a autoridade do Espírito para falar aqui hoje. Escute, como pode Davi, pastor do rebanho do Senhor, que escreveu os salmos, que até hoje eu e você usa nos nossos devocionais, o homem que mais soube de adoração e como se acessa o coração de Deus, esse homem deita-se com Betseba, mulher de um oficial de confiança, a engravida, e depois, para tentar jogar para cima do marido, que o filho era dele, chama Urias. Como Urias não vai para a cama com a esposa, porque nesse momento Urias era mais leal, mais crente, mais honesto, mais íntegro do que Davi, ele então escreve uma carta, sela, porque não podia ser lida, dá para o próprio Urias, para que Joabe então mate Urias. Ele diz: coloca Urias na frente da batalha, para que seja alcançado com a espada do inimigo e morra. Como pode um pastor, salmista, adorador, chegar nesse nível, nesse ponto? Não só adultera, engravida, não só engravida, manda matar o marido da outra. Como pode? Um dia eu perguntei assim para um estudioso na área de aconselhamento, uma autoridade: como pode um pastor ir para o motel no sábado à noite com uma amante, depois no domingo pela manhã, serve a Santa Ceia e no almoço em casa ora com a família? Como pode? Sabe o que ele falou para mim? Isso se chama, Josué, psicopatia espiritual. Quando Jesus escreve, ou melhor, quando ensina Mateus 5, ele diz assim: bem-aventurados que choram. Mas não é choro porque o cachorro de estimação morreu, não é choro de saudade. Jesus está falando de choro pelos pecados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados através do perdão que vem pela graça. Bem-aventurados que choram. Sabe o que Jesus estava dizendo, pastores? Bem-aventurado aqueles que não deixaram a consciência ser cauterizada, a alma ser anestesiada e o coração petrificado. Bem-aventurados são aqueles que não perderam a sensibilidade. Bem-aventurado aqueles que uma mentira emergencial não o deixa dormir à noite, uma mentira comercial não o deixa dormir à noite, um pequeno erro o incomoda, o entristece, o leva para o arrependimento. A minha oração tem sido essa: Senhor, não me deixe perder a sensibilidade, não me deixe perder a sensibilidade. Eu ouvi falar de um pastor que chamou, nessa época não tinha celular, não tinha esse acesso que temos na internet. Lá nos Estados Unidos, esse pastor interfonou para a secretária: vem aqui na minha sala para procurar um arquivo no meu fichário, que eu não estou conseguindo achar. Pastor sério, a secretária entrou, foi lá, procurou o arquivo, achou, colocou na mesa dele.
Quando a secretária saiu, ele interfonou para o pastor auxiliar. Vem aqui, por favor. O pastor chegou, ele falou, ó, eu vou dobrar o joelho aqui e você vai orar por mim. Porque a secretária entrou, muito bem vestida, decente. Ela entrou para procurar uma ficha para mim no arquivo. E quando ela entrou e saiu, alguns pensamentos indevidos passaram pela minha cabeça. Eu não admito isso em mim. Eu vou dobrar o joelho aqui e você vai orar por mim. Eu disse, meu Deus, que consciência de pecado, que coração sensível, que consciência sensível. Eu fico preocupado quando eu ouço um líder dizendo para os seus liderados que descobriram algo. Foi só um beijo, pô. Foi só um abraço. Um pai disse assim para a filha, no inferno tem muitas portas e uma delas se chama nada a ver. Não faz mal. Pecado é pecado. Como é que você abraça as irmãs na sua igreja? Como é que você fala com as irmãs no WhatsApp? Como é que você trata essas irmãs? Preste atenção, gente. Se Davi estivesse aqui hoje, sabe o que ele diria para mim e para você? Cuidado com o seu tempo livre. Cuidado com o seu tempo livre. Segundo, o pecado vai te prender por mais tempo do que você está disposto a ficar. Cuidado, o pecado vai te levar para mais longe do que você está disposto a ir. Cuidado, o pecado vai te cobrar um preço mais alto do que você está disposto a pagar. Então, nesta tarde, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Vamos ficar de pé na presença de Deus. E eu estou dizendo tudo isso debaixo do temor de Deus. Deus nunca traz para nós uma palavra que não seja terapeuta ou preventiva. Se você está enfrentando uma situação que está quase insuportável, meu conselho é: busque ajuda. É o cordão de 3 dobras que não se quebra com facilidade. Se um cair, o outro levanta o companheiro. Não espere isso ficar fora de controle. Pastor Ebi Uber sempre diz: quem confessa uma fraqueza não vai precisar confessar um fracasso. E quem confessa uma tentação se antecipa e não vai precisar confessar um pecado. Quantos me entendem? Digam amém. Coloque a mão no seu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra. A tua palavra que é terapêutica, a tua palavra que é preventiva. O Senhor nunca fala conosco sem uma razão de ser. Que nós possamos reconhecer o valor da conexão conjugal e que o ministério não concorra com o nosso casamento. Que a igreja não concorra com a nossa família. Ó Espírito Santo de Deus, dá que os nossos filhos sejam nosso primeiro ministério. Dá que a nossa casa seja a nossa primeira igreja. Dá que nós pastores sejamos pais tão equilibrados e inspiradores que os nossos filhos desejem amanhã servir com alegria na igreja e no ministério. Agora, Pai, guarda o coração de cada pastor aqui. Guarda o casamento de cada pastor aqui. Gera temor no coração de cada pastor, gera temor no coração de cada esposa, e que em toda manhã, nas nossas orações, nós possamos dizer ao Senhor: sonda-me, ó Deus,
Vê se há em mim algum caminho mau, livra-me daquilo que seja pecaminoso, destrutivo, sedutor, dá-nos discernimento para dizer não a qualquer tentação que venha para nos tirar do lugar aonde o Senhor nos colocou. Guarda, Senhor, todos os pastores, todas as pastoras, todos os casais e todas as famílias. Levanta em torno de cada um de nós uma muralha de fogo intransponível e impenetrável. E que a gente termine o nosso ministério como o apóstolo Paulo dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei meu caráter, guardei minha integridade, guardei minha família, guardei meu coração, guardei meu casamento. E agora só me resta receber a coroa da justiça como aprovação do meu ministério e da minha vida. No nome de Jesus eu oro que seja assim. E todos digam amém. Deus abençoe você.